pessoal, novamente. Prazer poder estar com vocês aqui de novo nessa quarta-feira. Fico esperando aí a semana inteira para a gente poder se encontrar. Meu sonho é a gente se encontrar ainda presencialmente para poder conhecer vocês de verdade. Espero que a gente tenha essa oportunidade ainda nesse semestre. Porque é uma disciplina bacana, a gente está conversando sempre temas tão legais e que se a gente pudesse bater um papo presencialmente seria bem mais proveitoso, né? Mas vamos lá, a gente vai seguindo aqui de forma remota, que é o formato, né, desse método, que a gente se adapta, né? A gente vai se adaptando, vai explorando aquilo que é bacana, e hoje a gente vai ter um exemplo disso, né, de algumas estratégias que a gente pode fazer só se for remoto. Se fosse no presencial já não rolava, né? Então, boa noite novamente, e a nossa aula de hoje, galera, é uma aula bem rápida, tá? Assim como eu já expliquei na aula passada, para quem está acompanhando aí todos os dias, né? A gente estudou até agora, na nossa disciplina de planejamento estratégico, dentro do eixo de estratégias, né, que as coisas estão todas relacionadas, a pegada é a pegada do empreendedorismo, a pegada é a pegada da inovação, né, a pegada é a pegada da tecnologia, vocês vão estar falando sobre isso o tempo todo. E a gente vem estudando nessa nossa disciplina, a gente vem trocando uma ideia sobre... lá no conceito de estratégia, a gente visitou um pouquinho sobre o que é processo de gestão estratégica, e aí depois, logo em seguida, a gente já foi falar de tipos de planejamento estratégico, a gente viu do planejamento estratégico, tático operacional, a gente viu depois, né, o processo de diagnóstico estratégico, né, que começa analisando internamente as características de uma empresa, depois no ambiente externo, né, análise ambiental externa, que é para que a gente possa fazer diagnóstico, né? Para que a gente possa conhecer o cenário daquela empresa, ou daquele negócio, ou daquela pessoa, enfim, daquele contexto que a gente está tentando entender, para que a gente possa falar em planejamento estratégico de fato, para que a gente possa, por exemplo, empreender, né? Então, a gente fez aí esse caminho, onde a gente compreendeu a importância da análise, e agora a gente começa a chegar num ponto da nossa disciplina onde a gente vai realmente executar planejamento, né? A gente vai começar a falar de ferramentas de planejamento usando isso que a gente já aprendeu nas ferramentas de análise, né? A gente foi lá para dentro, a gente foi lá para fora, e é por isso que a nossa aula de hoje é sobre construção de cenários, que é um tema bem rapidinho, e que depois, logo em seguida, depois dessa discussão sobre construção de cenários, que é jogo rápido, eu vou propor para vocês um desafio. Eu preparei para vocês um link de um desafio com todos os assuntos que a gente já trabalhou até agora, com todos os temas que a gente já trabalhou até agora, e assim que a gente encerrar aqui essa breve discussão sobre o processo de construção de cenários, eu vou deixar vocês livres para que vocês possam começar esse desafio. Pode já terminar ele hoje, bacana que já fica lá, mas também vai ter prazo para que vocês possam fazer até a aula que vem. Por quê? Porque na aula que vem a gente vai fazer a nossa revisão zona, tá? A gente vai fazer bater um papo de revisão, porque é a nossa última aula, é o nosso último encontro antes da semana de avaliações. A gente ainda não tem muitas informações sobre como vão ser as avaliações, né? Não, assim, nada que mude o processo normal das avaliações. Então, partimos do pressuposto que vai ser necessário a gente fazer, então, uma aula, pelo menos, de revisão geral, né? Chamar todo mundo, para todo mundo participar, tirar dúvidas, né? Vocês tirarem as dúvidas de vocês, para que a gente possa ter certeza que está tudo legal, beleza? E aí no bimestre que vem, né, depois das avaliações, a gente volta com uma pegada diferente da disciplina. Como eu falei até agora, a gente estava teorizando bastante, a gente estava entendendo bastante alguns aspectos que são super essenciais para a disciplina, e aí no bimestre que vem, né, a gente vai já bater na prática, ou seja, a gente vai trabalhar principalmente com as matrizes de planejamento estratégico. Então eu vou apresentar para vocês a cada aula um conjunto de matrizes diferentes, e a gente vai na prática já implantar essas matrizes com os cases e trabalhando para a gente poder entender como que elas funcionam. E a gente usa muito essas matrizes na prática, viu? Na vida real, quando vocês forem realmente realizar processos de planejamento estratégico, vocês vão usar bastante essas. Então é importante a gente se apropriar, conhecer, saber como é que elas funcionam. Beleza? Então, sem mais delongas, né, vamos começar com a nossa aula de hoje. Boa noite para quem chegou aí depois, sejam bem-vindos, uma ótima quarta-feira para vocês. Galera, então a aula é de construção de cenários. Eu acho que
como o próprio tema já ajuda a gente a saber qual foi o caminho que a gente construiu até agora, a gente já falou do conceito de planejamento estratégico, a gente entendeu como é que faz o diagnóstico estratégico, para que a gente possa agora falar de como projetar cenários. O que basicamente é o planejamento estratégico nesse contexto? Eu tenho as informações que eu preciso do ambiente macro, né, do macroambiente, do setor, dos grupos estratégicos, ou seja, dos nichos que eu atuo. Eu já conheci internamente o meu negócio, eu conheci missão, visão e valores, eu já fiz matriz de SWOT, ou seja, eu já conheço o meu negócio internamente, eu já conheço as variáveis internas que podem afetar o meu negócio, né, características internas, e eu já conheço também agora as variáveis externas. Vocês até fizeram, né, alguns exercícios sobre isso. Então vocês foram analisar economia, vocês analisaram política, vocês analisaram questões sociais, questões demográficas, tecnológicas, que são aspectos macroambientais. Vocês analisaram o setor, que envolve a área de atuação, né? Envolve fornecedores, envolve clientes, envolve concorrência, envolve produtos substitutos, né? A gente viu lá a ferramenta de Porter, né, dos 5 fatores de competitividade de Porter, que fala exatamente sobre esses ambientes que são específicos do setor, não são globais, né, não são do mundo inteiro, são específicos do recorte do meu setor. Então, se eu falo do setor educacional, para que eu possa tomar qualquer decisão estratégica dentro do setor educacional, eu preciso identificar esses fatores do setor educacional, né? Qual é o produto do setor educacional, qual é a relação de concorrência, é uma concorrência amigável, é uma concorrência mais abrupta, né? Qual é a existência de fornecedores, esses fornecedores eles são confiáveis, eu tenho alternativas caso esse meu fornecedor não esteja mais disponível, né? A gente falou sobre o poder de barganha dos fornecedores, a gente também falou sobre clientes está na análise setorial, né? Exatamente porque o cliente de cada setor é um cliente específico. A gente falou também sobre a barganha dos consumidores, do cliente, né? Quando um cliente é um cliente muito importante, por exemplo, eu tenho apenas 3 grandes clientes, poxa vida, você tem uma dependência muito grande desses clientes, então a relação com eles deve ser uma relação especial, né? Uma relação diferenciada. E aí depois a gente foi também entender os grupos estratégicos. E aí a gente chegou numa análise do nicho de mercado, né? Do nicho de atuação daquela empresa. Então, vamos continuar no exemplo da educação, né? Estou no setor da educação. Mas dentro do setor de educação, eu tenho vários nichos. Eu tenho vários perfis de clientes, de consumidores diferentes. E eu vou ter categorias diferentes de serviços ou produtos que esses clientes esperam receber, né? Então a gente discutiu um pouco, né, sobre aquele grande erro, aquela falácia de que quando a empresa diz que ela vende o produto dela para qualquer cliente, ela está redondamente equivocada, né? Porque ela pode ter a pretensão, mas se ela pretende fazer isso, ela está em algum momento errando para algum tipo de público. Ela pode dizer que o produto ou o serviço está disponível para todo mundo, e realmente está. Qualquer um que entrar pode comprar. Eu não vou proibir a compra do meu produto por outro público que não é aquele que eu quero vender. Mas os meus esforços, a energia que eu vou direcionar, né, os investimentos que eu vou direcionar são para um grupo específico de clientes. Se não são, deveriam ser. Porque eu não vou conseguir atender a todo mundo de uma forma bem objetiva. Se o meu público, né, se o meu nicho, se o meu grupo estratégico a gente fez lá uma comparação, né, de preço versus qualidade. É um público que está mais preocupado com preço do que com qualidade, né? A todo o esforço que eu vou fazer de marketing, de layout, de qualidade, tudo isso é para aquele público, né? Um público que está mais interessado em qualidade do que em preço não é um público que vai estar tão interessado no meu produto, então eu não tenho que me preocupar com ele. Agora, se eu tentar me preocupar com todos os públicos, sem fazer um direcionamento estratégico, eu vou acabar fazendo tudo mal feito. Eu
tava vendo no Instagram esses dias, né? Uma pessoa gravou lá um story, né? Tipo, quer saber como é que eu faço para ter 2 empresas, ir para a faculdade todos os dias, malhar, dar atenção para minha esposa e para os meus filhos? Quer saber o meu segredo? O meu segredo é fazer tudo mal feito. Ou seja, você faz tudo, mas você faz tudo mal feito. E é exatamente o que acontece quando a empresa tem essa pretensão de atender todos os públicos. Você pode atender? Pode, mas você vai fazer mal feito. Ou seja, você vai atender todo mundo, mas vai atender todo mundo muito mal. Né? Então, é uma estratégia muito mais adequada quando você direciona para um grupo, quando você direciona para um nicho, porque aí você consegue investir melhor e ser mais assertivo. Né? Então, se o teu negócio é carro de luxo, você sabe que você não vai vender 500 carros no mês, vai vender 2, 3, né? Mas é uma margem de lucro tão alta que é o suficiente para o teu negócio. Agora, o foco é o cliente de Porsche, é o cliente de carro de luxo. Você não vai encontrar ele na rua entregando panfleto, né? Você não vai encontrar ele na fila da padaria. Então, toda a estratégia muda. Agora, se eu estou vendendo goiaba, a estratégia é diferente. Eu tenho que sair na rua gritando, olha a goiaba, e alguém vai comprar. Né? Então, dependendo do grupo que vocês vão optar por concorrer, a estratégia muda completamente. E eu posso ter os mesmos produtos. Eu posso ter carro de luxo e eu posso ter carro popular. Ambos são carros. É o mesmo produto. É o mesmo produto. Mas o grupo estratégico, o nicho, são nichos completamente diferentes. Né? Não tem como você comparar isso. Beleza? E aí a gente ciente disso tudo, né? Eu tenho de novo, setor educacional. Eu fui lá e conheci as variáveis macroambientais, eu fui lá e conheci as variáveis do setor, eu fui lá e conheci as variáveis do meu grupo estratégico, aquele grupo que eu escolhi atuar, né? Porque eu posso escolher qual grupo eu quero atuar, é importante eu fazer essa escolha. Agora eu posso tomar decisões estratégicas, agora eu posso projetar cenários. Agora eu posso fazer o seguinte, olha, de acordo com essas informações que a gente identificou aqui, conhecendo internamente, conhecendo externamente o meu negócio, eu posso projetar o que vai acontecer no futuro. Né? Eu posso fazer aqui algumas projeções do que pode acontecer no futuro. E é exatamente nessas projeções que a gente vai tentar acertar o máximo possível, né? Para que eu consiga alcançar o meu objetivo estratégico, que a gente falou lá atrás do processo de gestão estratégica. Então, eu projeto cenários para que eu possa pensar em estratégias dentro desses cenários. Então, a gente vai ver, inclusive, nessa aula de hoje, que é importante eu pensar em mais de um cenário. Porque quando eu tenho essa preocupação de fazer mais de um cenário, eu tenho planos adequados, a gente chama de planos alternativos, para cada cenário. Certo? Então vamos lá, continuando aqui, né? Então, né, a construção de cenários é exatamente isso, é você projetar uma cena no futuro, né? É você projetar o que vai estar acontecendo no futuro. Se eu estou falando do cenário da educação, o que vai acontecer com a educação depois da pandemia? Como é que vai ser a faculdade depois da pandemia? Né? Vai ser a mesma coisa? O que vai mudar na faculdade depois da pandemia? O que vai mudar lá no meu trabalho que antes era 100% tradicional, presencial, tinha reunião presencial, o chefe vinha lá de São Paulo para poder participar de uma reunião mensal, né? Eu tinha que ir até Curitiba para fazer compra de matéria-prima, ou seja, eu tinha uma rotina toda voltada ao presencial. Aí agora o teu chefe não precisa mais participar da reunião presencial, ou seja, ele faz um meet com os coordenadores, com os gestores, né? E ele não precisa mais vir aqui para fazer essa reunião. Então, o teu contato de fornecimento, né? A visualização do produto, tudo isso vai mudar também. Será que a tua empresa vai voltar a ser a mesma coisa quando vocês voltarem para o presencial? Tem alguém que tá remoto aqui, pessoal, que está trabalhando remoto? Além de mim, é lógico. Alguém de vocês teve que ir remoto para casa? Ou está todo mundo trabalhando normalmente? Eu estou normalmente. Tá normal? Tudo igual? É que você é vendedora, né, Alessandra? Teu negócio é varejo, né? Eu sou caixa, né? Eu trabalho no caixa. Mas teu negócio é varejo, então não tem como... Varejo, Algumas até foram, viu?
Algumas até foram e foram com força. E o legal dessas que foram é que elas aprenderam a vender de uma forma que... o Fernando está no home office. Elas aprenderam a vender de uma forma que antes elas não davam tanta atenção, e elas, mesmo depois que voltam para o tradicional, elas continuam com esse segmento, que elas aprenderam a fazer isso. Né? Elas aprenderam a vender online. Então não tem por que voltar, por que não vender mais online, né? Hoje em dia, tem a meta do online, de vendas online, que não tinha, né? E hoje já tem meta na loja física e na loja online. Olha aí. A tua é qual mesmo? Desculpa. É Bahia, Casas né? Bahia. Casas Bahia. Pois é, ou seja, já tinha uma força de vendas online grande, mas o que eu acho que foi o principal ganho dessas grandes varejistas é que antes os canais eram muito separados. Né? Você tinha canais separados, a loja online e a loja física. E aí uma evolução, não sei como é que foi no seu caso, tá? Porque a que eu consegui acompanhar melhor foi a Magazine Luiza. Houve o que a gente chama de estratégia omnichannel, né? Que, ou seja, os canais estão todos linkados agora. Não sei como é que tá lá. Desse jeito. Ou seja, se eu começar uma compra online, eu fiz o pagamento, eu escolhi o produto, talvez, se eu for na loja física, quem vai me atender e talvez já tiver acesso aos meus históricos de relacionamento com a empresa, vai poder usar aquelas informações para poder continuar a venda. Hoje mesmo você pode ir na loja, que tem um código do vendedor online, que seria na loja física mesmo. Uhum. Pois é. Ou seja, é isso. Isso é omnichannel. Ou seja, você estar em todos os canais. Que foi uma coisa que as varejistas aprenderam e desenvolveram muito durante esse período. E aí a gente tem vários outros casos, né? Por exemplo, eu tenho um colega que ele abriu, antes da pandemia, ele abriu uma empresa de call center, né? Call center, que é de ligação e tal. E aí eles trabalham para faculdades, para empresas de cobrança, enfim. O trabalho deles é gerenciar o banco de dados de clientes e tentar fazer renegociações e tal. Esse é o trabalho deles. Aí ele investiu uma estrutura milionária, né, lá em Minas. E, enfim, estrutura, equipamento, computador, mesa, prédio, né, um local bem bacana. Ficou muito top a empresa dele. Assim, o orgulho dele era aquela estrutura física. E colocou a galera lá para trabalhar, um espaço todo jovem, descolado. De repente, pandemia, teve que fechar. Foi todo mundo para casa. Todo mundo para casa. E fazendo o mesmo trabalho que eles fariam naquele espaço. Resumo da ópera. Todo esse investimento que ele fez nessa estrutura física, e que para ele era o mais legal da estratégia, né, a cereja do bolo, quando voltar, eles não vão voltar no presencial mais. Ele percebeu que era um custo que não era necessário. Todo o processo vai continuar remoto. Só que ali ele tinha 60%, 70% do investimento dele foi nessa estrutura, e que era totalmente desnecessário. Lá no Nordeste, eu não sei se aqui para o Sul tem, eu nunca vi, mas tem a AIC. A AIC é uma empresa de telemarketing também. Ela é quem faz o telemarketing da Sky, da Vivo, das principais marcas aí, né? Então, quando você liga achando que você está falando com a gente da Vivo, você está, na verdade, falando com um atendente da AIC, que tem ali um protocolo, né? Um roteiro a seguir para os atendimentos, para cada tipo de atendimento. E é uma estrutura monstra. Imagina, uma estrutura, um prédio, um galpão enorme, com 2, 3 mil pessoas lá dentro, todos nos seus cubículos, aqui com headset, né? E atendendo ali pelo computador com headset. Ou seja, é uma linha de produção enorme. De repente, e ela tem várias unidades, acho que ela deve ter umas 20 unidades no Brasil inteiro. Então, assim, é uma coisa bruta, né? De pessoas, de estrutura. É um negócio grande, assim, imponente. Toda essa estrutura foi para casa. Toda essa estrutura foi para casa. O que eles fizeram? Eles mandaram a pessoa para casa, mandaram um kit com o computador, com o equipamento, com tudo que ela precisava para poder trabalhar na casa dela. Né? Ela deu suporte na parte de tecnologia, de rede, para garantir que todo mundo tivesse internet de qualidade. E está todo mundo trabalhando em casa. De novo, esse povo vai voltar para aquela monstra daquela estrutura, 3 mil pessoas no mesmo espaço, depois que a pandemia acabar? Não vão. Não vão. Ou seja, você tem aí uma cadeia que mudou completamente.
E não é só essa, você tem vários outros tipos de serviços e de produtos também que acabaram mudando de natureza depois da pandemia. Não vai voltar a mesma coisa. Então, construir cenário é mais ou menos eu tentar acertar esse chute. Como é que vai ser depois? Né? Como é que vai ser no futuro? Como é que vai ser o meu setor? Né? Como é que vai ser o meu cenário para que eu possa tentar agora dar um chute legal e acertar para que eu possa me integrar melhor nesse cenário futuro, tá certo? Ninguém imaginava que seria desse jeito, né? Mas vocês vão ver agora, no conteúdo que eu vou passar para vocês, que se vocês fizerem o trabalho certo na hora de construir cenários, vocês podem não esperar que isso aconteça, mas vocês vão estar preparados mesmo assim. Quando acontece uma pandemia, quando acontece uma crise, quando acontece algo totalmente inesperado, mas se vocês fizerem o trabalho de vocês, vocês vão estar preparados. E a gente pode fazer isso, inclusive, para a vida pessoal, tá? Vamos lá, daqui a pouquinho eu chego nesse assunto de novo. Então, né, como eu falei, a gente já viu lá análise macroambiental, a gente já viu análise setorial, a gente já viu os grupos estratégicos, a gente já viu, né, a parte interna também. E aí, a gente já fala de técnicas de construção de cenários, tá? Existem 3 técnicas, e aí não confundam técnicas de construção de cenários com tipos de cenários, tá? A gente vai ter que diferenciar isso aqui. As técnicas, na verdade, a gente traz 3, né? Os autores eles trazem 3, mas na verdade a gente vai usar 2 deles. A primeira técnica, que é a técnica de predição, é o que o desenho aqui traz, né? É uma bola de cristal. Ou seja, a predição é aquela técnica de construção de cenário onde eu vou pro achismo. Eu acho, né? Eu senti aqui, o meu joelho doeu, eu acho que vai chover. Tipo, não tem base científica nenhuma, né? Não tem nenhum tipo de indício científico ou técnico. Você não tirou essa informação de lugar nenhum. Você achou, você né, coloca até aqui esoterismo, adivinhação, horóscopo, bola de cristal, búzio, por aí vai. Então a predição a gente não vai usar, tá? A gente vai desconsiderar. Por que a gente vai desconsiderar? Porque todo tipo de construção de cenários ele tem que ter como base algum tipo de informação real, né, do mundo real. Mesmo que eu vá contra o que está acontecendo no mundo real, mas eu preciso dessa informação para fazer uma construção de cenário concreto. Então essa aqui a gente vai desprezar, mas é um tipo, né, uma técnica, perdão, é uma técnica de construção de cenários. É sentir a energia do mundo, é saber se o tempo está virando e fazer uma construção de cenário. Então ela não é uma construção considerada profissional, né? Ela é uma técnica que é desconsiderada dentro do mundo dos negócios. Ela serve para qualquer outra coisa, menos para planejamento estratégico, tá certo? A próxima, que é uma técnica bastante utilizada, muito utilizada na verdade, é a mais comum, tá? É a mais comum. Não é a melhor, mas é a mais comum. Por que ela é a mais comum e a mais utilizada? Na previsão clássica, diferentemente lá da predição, a gente vai usar indicadores, a gente vai usar histórico, a gente vai usar dados, né, daquilo que já aconteceu. Então eu vou olhar para o passado, eu vou ver as tendências daquilo que vem e continua acontecendo, né, para que eu possa fazer uma previsão. Ou seja, a previsão, prever, é eu olhar para o passado, fazer o que a gente chama de extrapolação, não esqueçam esse termo, extrapolação, e definir qual é a tendência dos acontecimentos. Então, vamos lá, né? A gente olhou para o passado e a gente viu que, historicamente, em véspera de eleição, por exemplo, vamos pegar esse assunto que é polêmico, né? Em vésperas de eleição, a gente costuma ter o que a gente chama na política de pacotão de bondades. O que é o pacotão de bondades, né? Tanto presidente, governador, prefeito, é igualzinho, é tudo no mesmo saco. Época prévia de eleição, ali um ano antes da eleição, porque faz parte da função executiva, você às vezes apertar, né? Você às vezes reduzir custos, você às vezes criar taxações ou
ou enfim. E aí, em épocas de eleição, é comum que hajam pacotões de bondades, ou seja, você traz alguns benefícios que você traz normalmente nessa época, você reduz cobranças, enfim, você começa a ficar bonzinho, né? Você começa a fazer aquilo para poder ganhar popularidade. É óbvio, natural. É assim que funciona o jogo político. Né? Então a gente sabe, historicamente, que é comum que um ano ali, antes do processo eleitoral, os investimentos em infraestrutura aumentem. É aí que sai estrada, é aí que sai aeroporto, é aí que sai emenda parlamentar, porque naturalmente, historicamente esse período. Então essa é a previsão clássica. Olha, então vamos deixar, e a gente sabe disso, talvez em coisas até menores, né? Quando que é a melhor época para comprar ar-condicionado, Alessandra? Me ajuda aí. Como que é? A melhor época para comprar ar-condicionado, ventilador? Na época do calor. Não, negativo. A melhor época? Na época do frio. Na época do porque frio. vai ter descontos. Exatamente. Então, se eu sei que isso acontece, todo ano na época do inverno vai ter promoção, desconto de ar-condicionado, de ventilador, ou de qualquer tipo de equipamento desse sentido, eu vou deixar para comprar na época do inverno. Só que que dados que eu uso? Né? Eu uso histórico, eu uso passado. Então eu já sei quais são as tendências e eu faço essa previsão de qual vai ser a tendência para o futuro. Isso a gente chama de extrapolação. Né? Eu olho a tendência e faço uma previsão contando, né, que o cenário vai se manter nessa mesma previsão, nessa mesma tendência, certo? Então essa é a previsão clássica, que é a que a gente usa na maioria das situações, né? Quando a gente, enfim, como eu acabei de falar, né? Quando eu vi lá estatisticamente no passado que era dessa forma, ou eu vejo uma tendência de alta, uma tendência de queda de algum tipo de indicador, eu vou considerar, né, que essa tendência vá se cumprir, né? E aí eu projeto um cenário com essa tendência, tá certo? Então, professor, oi, Bruno. você é extrapolado? Oi? Você é extrapolado? Depende do termo, sim. Depende da situação, sim. Nesse caso aqui, extrapolar, né? Eu meio que, era assim no passado, tá assim no presente, então vamos extrapolar aqui a nossa projeção de que no futuro vai continuar sendo a mesma coisa, né? Então é nesse sentido que o extrapolar nos ajuda. Não esqueçam desse termo, tá? Porque é assunto de prova, é tema de prova. Beleza? Então, de novo, olha lá. A predição é aquela que a gente não usa, tá? É aquela que é um achismo. Tá? Eu acho que ano que vem vai ser melhor. Eu acho que em 2021 é o ano do aumento do varejo. Eu acho, né, porque eu acho que estou sentindo aqui que o negócio vai melhorar. Não sei. Já na previsão clássica, eu vou tentar entender passado. Né? Olha, historicamente, a gente sabe que sempre quando há uma crise, existe um estímulo do governo para melhorar o consumo. Né? Eu estou aqui extrapolando, Bruno. Né? Ou seja, eu estou olhando lá o que aconteceu no passado e estou fazendo aqui uma previsão, com base num indicador que já aconteceu no passado. Mas eu nunca vi como é que foi numa pandemia antes, eu nunca passei por uma pandemia. Né? Então, eu posso errar a minha previsão. A previsão clássica não significa que ela seja 100% certa, porque podem acontecer alguma coisa nessa minha extrapolação que eu não saiba ou não tenha controle e ela foge do controle, tá certo? Então, não significa que esse acontecimento futuro realmente vá acontecer. E aí a próxima, que essa aqui na verdade seria a ideal, tá? Ela não é a mais comum, mas ela é a ideal para a gente. Né? Para nós que somos administradores, né? Que somos gestores, que somos os profissionais específicos para falar de planejamento estratégico. Nenhum outro profissional, nenhuma outra profissão recebe esse mesmo nível de preparação estratégica para poder fazer esse tipo de processo. Inclusive, você pode ter qualquer outra profissão. Nenhuma outra profissão recebe qualificação em planejamento estratégico.
no nível que vocês estão recebendo. Vocês têm um semestre inteirinho só falando de estratégia. Tá? E nesse sentido, o mercado procura a gente. Ele não vai procurar o engenheiro, não vai procurar sei lá, o contador, é o administrador. Né? Ó, vem cá, ó, me ajuda aqui para bolar uma estratégia para minha empresa. Esses são vocês. Aí é a gente que o mercado vai procurar. A última técnica, a gente está falando das 3 técnicas de construção de cenários, é a prospectiva. A prospectiva, ela utiliza os dados da previsão clássica, ou seja, ela olha o passado, ela vai olhar os indicadores, ela vai olhar a estatística, ela vai olhar para o passado, mas ele vai, diferentemente da previsão clássica, ele não vai ser tão passivo. Né? De que forma? Na previsão clássica, você apenas observa o que já aconteceu, traça uma tendência para o futuro e esse futuro vai acontecer naturalmente. Tá? E aí você vai tentar se encaixar dentro desse cenário futuro. Na prospectiva, nessa técnica, eu vou olhar para o passado, traçar o que pode acontecer no futuro, ou seja, definir uma previsão, mas mesmo assim eu vou tentar, de alguma forma, atuar no sentido de interferir nessa tendência, afetar essa tendência. Vamos dar um exemplo aqui. Eu verifiquei que, cenário de educação, né? Eu verifiquei que normalmente, no meio do ano, historicamente, as instituições de ensino têm mais dificuldade para conseguir aluno, para captar aluno. Essa é a realidade histórica. Então a previsão vai me dizer isso. Olha, Emerson, se você vai abrir uma faculdade em julho, você vai ter mais dificuldade. Ponto. A previsão clássica diz só isso. Olha, ela te dá essa informação e com base nisso você vai tentar, nessa realidade posta, pouco aluno, eu vou tomar as minhas decisões para reduzir meus custos, eu vou tomar minhas decisões para conseguir ter uma estrutura bem enxuta e tal. Né? Agora, o que a prospectiva diz? A prospectiva diz, então se o histórico é de ter poucos alunos em julho, né, no meio do ano, eu, enquanto atora, né, deste processo, como membro ativo deste processo, eu vou tentar mudar essa tendência. Ou seja, eu vou tomar uma decisão, eu vou bolar uma estratégia para conseguir mudar essa tendência. Eu não vou simplesmente aceitar a tendência. Vocês estão me entendendo? Eu não vou aceitar a tendência de forma passiva. Eu vou, de forma ativa, mudar essa tendência. Então, se é ruim de aluno em julho, peraí, cara. Né? Eu não vou só me preparar para reduzir meu custo. Eu vou me preparar agora para mudar essa realidade. De que forma? Enfim, eu vou pensar numa estratégia para conseguir trazer aluno em julho. Né? E aí eu vou pensar na estratégia, eu vou pensar nas ações estratégicas para isso, eu vou me organizar para que eu consiga mudar essa tendência. Então não é só pensar na estratégia para eu me adaptar a essa tendência, mas é eu pensar numa estratégia para que eu possa mudar essa tendência. Vocês me entenderam, pessoal? Ficou bem claro? Então, aquela que a gente não vai usar, que para a gente não serve, é a predição, né? Serve lá para mãe de Ná, para cartomante ou para qualquer outra coisa. Né? A previsão clássica, que é muito boa, mas ela é crua, né? Ela não tem refinamento algum, porque ela apenas nos dá um indicador de tendência passiva. E aí a gente tem a prospectiva, que é onde o administrador toma a frente do processo, identifica as tendências lá da previsão clássica, mas ele, de forma ativa, se é uma tendência que não é favorável, ele vai mudar essa tendência, ele vai transformar essa tendência para que seja uma realidade positiva para ele. Tá certo? E aí aqui a gente encerra as técnicas de construção de cenários. Aí eu trouxe um exemplo aqui, ó. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar, mas se não eu vou ler para vocês. Isso aqui é antigo pra caramba, viu? Então vamos lá, né? No ambiente de negócios tem lá o cara. E ele diz o seguinte: filho, eu quero escolher uma mulher para você. Aí o cara disse: não, como assim você vai escolher uma mulher para mim, né? E aí o pai diz: mas a garota é a filha do Bill Gates. Bom, se for assim, Bill Gates, né? Os caras mais ricos do mundo. Se for a filha do Bill Gates, então eu topo. Aí o mesmo cara, o pai, vai lá para o escritório do Bill Gates e diz o seguinte: eu quero que sua filha se case com meu filho, né? Ponto. Bill Gates, é lógico, diz: não, mas o meu filho é o CEO é o presidente do Banco Mundial.
Aí o Bill Gates, é lógico, aceita, né? Ok, então se é assim, se é o presidente do Banco Mundial, então eles podem casar. E aí esse pai vai lá agora na presidência do Banco Mundial. E ele diz, olha, coloca o meu filho no cargo de CEO, né, do Banco Mundial. E o presidente diz, não. Pô, mas ele é noivo da filha do Bill Gates. Ok, então o cargo é dele. Ou seja, o que esse pai fez? Ele pegou aqui um cenário que era muito improvável de acontecer, né? Ou seja, a tendência era que o filho dele, né, olha aqui a cara da criatura, a tendência era que esse filho não tivesse condições, individualmente, de casar com a filha do Bill Gates e de ser CEO do Banco Mundial. Isso era muito improvável de acontecer. Mas ele tomou a frente do processo, ou seja, ele viu uma tendência que era desfavorável, e ele tomou a frente para poder mudar essa tendência. E ele criou uma tendência completamente nova e favorável para ele. Né? A gente chama isso de estratégia do Oceano Azul. Você cria uma estratégia para que você fique tranquilo, né? Sem concorrência, sem problemas, sem dificuldades. E ele conseguiu fazer isso. Envolveu 3 atores, apenas com estratégia ele conseguiu mudar aquela realidade. Beleza? E aí, a gente vai agora para o que a gente chama de cenários alternativos, ou então tipos de cenários, beleza? Nos cenários alternativos, a gente fala exatamente do que eu comentei lá no começo. O nosso papel aqui, nessa discussão, é tentar acertar de forma mais apurada qual vai ser o cenário que vai acontecer no futuro, tá certo? Mas a gente já tirou aqui da jogada, né, a predição, ou seja, a gente não é a mãe de Ná, a gente não sabe ler bola de cristal. Então, a gente não domina o futuro, a gente não sabe o que vai acontecer. A gente pode fazer uma previsão, a gente pode tentar, né, fazer uma prospecção, que é tomar a frente do cenário, mas eu não tenho controle sobre tudo. Né? Se o pai do Bill Gates ali dissesse que ele não iria casar com a filha dele, a estratégia dele teria ido por água abaixo. Ou seja, ele não tem controle sobre isso. Então, dentro dessa perspectiva de que por mais que eu possa pensar em cenários, eu não tenho controle sobre eles, é muito importante que o administrador prudente ele faça mais de um cenário para cada situação. Né? Que ele pense em mais de um cenário para cada situação. E a literatura propõe que nós façamos ao menos 3 cenários. Vocês já devem ter ouvido falar bastante do tal do plano B. Né? O plano B é aquele plano alternativo onde, se o plano A não der certo, eu vou ter uma outra alternativa. Aqui a gente está dizendo que a gente tem que fazer o plano C também. Então, o plano A, o plano B e o plano C. Para que, dependendo da situação, dependendo do contexto, dependendo do acontecimento das coisas, eu estarei preparado para qualquer uma das 3 situações. Por isso que eu falei, dependendo de como a gente fizer o negócio, até se der errado, vai dar certo, entendeu? Até se der errado o que eu imaginei, eu vou estar preparado para dar certo, para fazer dar certo. Tudo vai depender dessa minha antecipação, né? Ou seja, de eu estar com os planos prontos ali, todos na mesa, não deixar para preparar quando acontecer, mas de fato ter essa preparação. E mais importante do que isso, é eu conseguir identificar o momento em que o cenário muda. Né? Vocês vão fazer uma determinada projeção do cenário e, né, vocês vão acompanhar. Dependendo do caminho que esse cenário tomar, você vai tirar 1, 2 ou 3 da sua gaveta e você vai fazer essa implantação. Tirei o 1, mas aí de repente eu percebi que o cenário começou a mudar para outra situação, eu vou tirar o outro plano. E aí daqui a pouco ela mudou de novo, eu vou tirar um outro plano, tá certo? Então é isso que a literatura traz pra gente, que a gente tem que ter pelo menos 3 cenários alternativos. Quais seriam estes cenários? E aqui agora eu vou pedir bastante atenção de vocês, porque aqui é muito fácil da gente se confundir, tá? A literatura diz que a gente tem que fazer pelo menos 3 cenários. Um cenário otimista, um cenário pessimista e um cenário provável. Ah, professor, então quer dizer que eu tenho que pensar num cenário onde tudo dá certo, num cenário onde tudo está errado e num cenário onde fica tudo como está? É isso? Não, não é exatamente isso. Tá? Um cenário otimista
não significa que tudo vai dar certo, não é necessariamente isso. Vamos ver aqui agora um a um. Tá? Um cenário otimista é aquele onde aquilo que eu já conheço, ou seja, aquela realidade que eu já identifico, aquela tendência, né? Vamos voltar lá para a previsão. Aquela tendência que eu já venho acompanhando, ou seja, o que eu estou vendo, que está na minha frente, ela vai continuar acontecendo. Esse é um cenário otimista. Por que ele é otimista? Ele é otimista porque o que eu conheço agora é a mesma coisa que vai acontecer no futuro. Então, vamos pegar um exemplo clássico aqui. Né? A minha empresa está crescendo durante a pandemia. Graças a Deus, o meu negócio prosperou durante a pandemia, né? Se enquadrou dentro da pandemia e ela está crescendo. Um cenário otimista, né? Um cenário onde o que está acontecendo hoje continue acontecendo, é a minha empresa continuar crescendo. E ela não é otimista porque minha empresa vai continuar crescendo. Ela é otimista porque ela vai continuar na mesma tendência que ela está agora. E aí eu vou tentar pensar em projetar um cenário dessa natureza no futuro, para que eu possa identificar, por exemplo, que investimentos que eu vou ter que fazer, caso ela continue crescendo, quantas pessoas eu vou ter que contratar, caso ela continue crescendo, né? Que tipo de fornecedores que eu vou ter que repensar, caso ela continue crescendo, porque eu vou precisar de mais matéria-prima. Então, não é porque ela está crescendo, mas é porque o que já está acontecendo, a tendência que já vem no passado, vai continuar acontecendo. Eu podia ter aqui, por exemplo, uma tendência onde a minha empresa está caindo durante a pandemia, né? A minha curva ali de lucro, de vendas está caindo. Ela está caindo durante a pandemia, como a grande maioria dos setores durante a pandemia. Neste cenário otimista, significa que essa mesma tendência que está acontecendo agora vai continuar acontecendo. Então, se eu disser que a minha empresa está caindo e que ela vai continuar caindo, é um cenário otimista. Continua sendo um cenário otimista. Por quê? Porque o que eu vi acontecendo vai continuar acontecendo. Não vai haver mudança nesse cenário. Vocês me entenderam? Então, não significa, num cenário otimista, não significa que vão acontecer coisas boas. Não é isso. Num cenário otimista, significa que não vai mudar nada nas tendências que já vem acontecendo. Não vai haver nenhuma anomalia para poder mudar essas tendências do que já está acontecendo. Então, as tendências continuam. Tendências, tá? Então, não estou dizendo que eu estou crescendo e que eu vou ficar parado nisso, né? Ou seja, eu vou continuar crescendo. Ou se eu estou caindo, eu vou continuar caindo. E por que é um cenário otimista mesmo eu continuando caindo? Porque se ela continuar nessa mesma tendência de queda, eu posso planejar no futuro um cenário onde eu vou ter que pensar em estratégias de retomada, onde eu vou ter que pensar em estratégias de redução de custo, onde eu vou ter que pensar em estratégias de mudança de equipe, enfim, ou seja, eu só vou tomar essas atitudes se o cenário for de continuidade da queda. Se ele não for se não for essa situação, eu vou tomar um outro plano diferente. Tá certo, pessoal? Vocês entenderam bem o que é um cenário otimista ou ficou alguma dúvida ainda? Se precisar, eu explico de novo, com outro exemplo. Pode explicar de novo? Posso. Um cenário... Porque assim ficou meio confuso. Não, mesmo bem. Que tenha tendências, né? Mas eu fiquei meio confuso, moço. Tá. Por que é otimista? A palavra, na verdade, não está ajudando muito. Um cenário otimista, ele é otimista para a gente, por quê? Né? Ele é otimista porque ele parte do pressuposto que o que eu estou vendo agora acontecer vai continuar acontecendo. Então é mais fácil eu tomar uma decisão. Né? Então, se a minha empresa está crescendo, ela vem numa tendência de crescimento e ela vai continuar crescendo, eu posso continuar fazendo o que eu já estou fazendo agora. Você entendeu? Então ela é otimista nesse sentido. Eu não vou precisar mudar em nada a estratégia. A estratégia vai continuar essa mesma. Então ela é otimista não porque ela é positiva. Ela é otimista porque já é algo que eu já conheço, eu já identifico e essa mesma situação vai continuar acontecendo. Basicamente é isso.
né? Então ela é otimista porque eu só vou imaginar o cenário futuro similar ao cenário atual. Então, para mim é muito mais fácil, por isso que ela é otimista. Então, mesmo quando eu estou numa situação negativa, aí negativo não é a mesma coisa que pessimista, mas se eu estou numa situação negativa, olha, eu estou percebendo que eu vou perder meu emprego, tá? Eu vou perder meu emprego, ou seja, a minha empresa não está muito bem, as vendas estão caindo e eu estou vendo que eu vou perder meu emprego. E aí você já começa a se planejar. Não, peraí, se eu perder meu emprego, se continuar nessa mesma tendência, eu já tenho aqui um plano alternativo, eu já tenho um plano B, eu vou abrir o meu negócio. E aí você já se prepara, você já faz o plano de negócio, você já começa a se articular com fornecedores e tal, mas isso ainda é um plano, tá? Ainda é um plano. E aí você diz, se continuar assim e eu for demitida, eu tiro esse plano da carteira, tá? Então, é ruim, você vai perder o emprego. Mas se você acertar, se você acertou que essa tendência continuou para esse caminho, esse foi o cenário otimista, porque você já conhecia, você pensou no plano e ele continuou naquela mesma tendência. Agora vamos lá para o oposto já, vamos para o cenário pessimista, tá? Num cenário pessimista, a realidade muda completamente. Tá? A realidade muda completamente, ou seja, aquela tendência que estava acontecendo, ela de repente vai para o lado inverso. Então, digamos que, vamos pegar o mesmo exemplo aqui agora do emprego. Você estava percebendo que as vendas estavam caindo e o teu emprego estava em risco e você começa a se articular e pensar então em abrir o seu próprio negócio caso você seja demitida. De repente acontece uma coisa abrupta, né, com efeitos avassaladores, ou seja, com efeitos muito grandes. E a tua empresa começa a melhorar de uma hora para outra. E aí você começa a ganhar muito dinheiro, o seu cargo fica estável novamente e você não tem mais nenhum risco no seu emprego. Esse cenário, se você não planeja, é um cenário completamente o oposto do que está acontecendo agora. Então, por isso que ele é pessimista. Mesmo sendo uma coisa boa para você, ou seja, o seu emprego foi mantido, você foi totalmente diferente do que você estava vendo agora. Então ele é o inverso, por isso que ele é pessimista. Então vamos de novo aqui para a teoria. Num cenário otimista, continua do jeito que está, ou seja, a tendência continua igual. Então o que eu estou pensando, o que eu estou fazendo agora, a estratégia que eu estou usando agora, eu vou continuar usando até o final. Agora, ser pessimista, ela vai inverter completamente. E aí eu tenho que pensar numa estratégia assim também. E se inverter, o que eu faço? Né? E se mudar completamente o cenário, o que eu vou fazer? Tá? Então, eu só entrei nesse aspecto porque realmente às vezes as pessoas confundem. É lógico, é natural, que num cenário otimista eu vou pensar que as coisas vão melhorar. Né? Vão melhorar, mas na verdade não é exatamente isso. Elas vão continuar nessa tendência. E ela é otimista porque é um futuro conhecido. É isso. É otimista porque ela é um futuro conhecido. Ela passa a ser pessimista quando ela é um futuro completamente desconhecido, ou seja, o oposto do que eu tenho agora. Ajudou ou atrapalhou? Praticamente foi como do título, né? É o título que zoa, né? É o título que zoa. Mas confunde bastante. Mas na maioria das situações, o cenário otimista vai ser positivo, né? Porque a gente quer que as coisas cresçam, né? Então, se eu estou mal agora e eu quero que a coisa cresça, ela vai ser otimista porque ela vai estar crescendo, cara, vai estar numa tendência de crescimento. Então, olha lá, cenário otimista de novo. Vamos ler aqui para não ter dúvida. O cenário otimista projeta a manutenção das variáveis já existentes, né? E o não aparecimento de nenhuma anomalia. Então, eu estou supondo aqui que não vai acontecer nada de abrupto, nada de grandioso que afete a realidade que já tem agora. Então, se eu estou crescendo, a minha projeção otimista é que eu vou continuar crescendo. Se eu estou caindo, a minha projeção otimista é que eu vou continuar caindo. Basicamente é só isso. É a continuidade, a manutenção das variáveis já existentes. E no cenário pessimista, é exatamente o inverso. Eu tenho variáveis completamente diferentes daquelas que eu tenho agora, ou seja, tudo vai mudar. Então, se eu tenho uma projeção de que minha empresa está crescendo, no cenário pessimista, significa que ela vai cair.
Se eu tenho uma projeção de que minha empresa está caindo, o cenário pessimista é de que vai mudar completamente, né? E ele é pessimista exatamente porque ele é diferente, tá? É otimista porque é conhecido. Marquem isso, anotem aí, tá? É otimista porque é conhecido. E é pessimista porque é diferente, tá? É só por isso. E aí não importa o que vai acontecer, se é bom ou se é ruim. Não vamos confundir bom e ruim com otimista e pessimista. É otimista porque é conhecido. E é pessimista porque é diferente. Beleza? E aí eu tenho um outro cenário. Um outro cenário que é o cenário provável, né? O cenário provável, ele fica no meio termo. Por quê? Vamos lá. Vamos voltar aqui no otimista e no pessimista. Ambos, tanto o otimista quanto o pessimista, é muito pouco provável que eles aconteçam, né? Vamos pegar aqui, vamos continuar no exemplo do emprego, né? Tá indo mal, olha lá, não percam o raciocínio. Tá indo mal e a tendência é que continue indo mal. Isso é a visão otimista, tá certo? A tendência é que continue indo mal e que eu vá perder o emprego. A visão pessimista é que vai inverter, ou seja, tá indo mal e de repente vai ficar muito bom, extremamente bom, né? Desesperadamente bom. Qual que é o cenário provável? É aquele cenário sem extremidades, é aquele cenário onde não há essas grandes coisas acontecendo, nem indo tão bem, nem indo tão mal. É um cenário onde as coisas permanecem mais ou menos da mesma situação que está hoje. Meu emprego vai continuar, sem crescer, sem aumentar emprego, também sem eu perder o meu emprego. Então o cenário provável é aquele onde eu não tenho esses extremismos no planejamento. E existe uma grande probabilidade, por isso o cenário provável, de que esse seja o plano que você vai usar. Porque ele é um plano que não vai ser nem tão extremo para o otimismo e não tão extremo para o pessimismo. Ele é um plano provável, no meio termo, né? Vou pegar um outro exemplo aqui. Vamos imaginar no cenário da educação de novo, né? Então, a tendência é que a gente continue utilizando ferramentas de tecnologia para a gente poder continuar estudando. Essa é a tendência. No cenário otimista, a gente vai continuar com essa tendência. Então, as nossas aulas vão ser todas tecnológicas, a gente vai usar Meet, a gente vai usar Kahoot, a gente vai usar um monte de ferramenta em sala de aula mesmo quando a gente voltar no futuro para as aulas presenciais. Essa é a tendência. Então, ela é otimista porque ela vai continuar crescendo dessa forma, tá? Ela seria pessimista, por exemplo, se no dia que a gente voltasse para o presencial, a gente voltasse com aquela aulona tradicional, o professor escrevendo no quadro, vocês fazendo prova tradicional, ditada em sala de aula, ou seja, vai mudar completamente a tendência. Não é essa a tendência. Mas no cenário pessimista, a tendência vai totalmente para o oposto. E o cenário provável é um meio termo, né? A gente vai voltar para o presencial, a gente vai voltar para algumas coisas que o presencial são bacanas, né? O dinamismo, a convivência, aquela coisa toda, mas a gente vai continuar usando alguma coisa da tecnologia que a gente já aprendeu a usar. Esse é o mais provável que aconteça. Sem nenhum extremo para cima e nenhum extremo para baixo. Agora, o que é o mais importante aqui? O mais importante é que a gente tem que ter os 3 planos prontos. Eu não posso deixar e escolher apenas o plano provável, porque ele é o provável, porque pode acontecer mais alguma coisa. Pode acontecer, por exemplo, uma legislação, olha só, pode acontecer uma legislação que vai dizer que a partir de agora, todos os cursos superiores vão ser 50% híbridos, só com atividades de tecnologia. E aí? Então eu não posso ter um plano apenas imaginando naquilo que é provável que aconteça. Eu tenho que ter um plano pessimista e eu tenho que ter um plano otimista. Então a literatura diz pra gente, quanto mais planos você tiver, pelo menos esses 3 planos, né, você consegue estar mais preparado para o que pode acontecer. Quem imaginou que iria acontecer uma pandemia em 2020? Me fala, gente.
Quando vocês viram na televisão, né, na internet, a primeira notícia, ó, tem uma doença lá na China que veio do mercado lá de Wuhan, não sei o quê. Ah, tá se espalhando, morreu gente, já tá na Europa. De repente, ó, chegou no Brasil. Quem foi que imaginou que ia chegar no que chegou? É lógico, foi pessimista. Por quê? Foi pessimista porque era uma coisa, né, completamente diferente da realidade, além de ser uma pandemia. É lógico, né? Então ela mudou completamente a tendência do que estava acontecendo. Por isso que ela foi pessimista. Ela transformou totalmente aquilo que aconteceu. Assim como uma coisa muito boa pode acontecer, digamos que desenvolva uma tecnologia daqui a pouco totalmente transformadora. Sei lá, tecnologia do teletransporte. Né? Digamos que eu vou poder me teletransportar lá para Nova Andradina todos os dias para aula sem precisar pegar 300 km de estrada. Olha só, né? Não é uma coisa boa? É uma coisa ótima, maravilhosa. Imagina, né? O tanto que você não iria economizar de tempo, de risco, de custo. Poxa vida, seria fantástico, né? Mas ela vai ser, nesse caso, como ela vai transformar totalmente as tendências do que estava acontecendo, ela seria um cenário pessimista, porque ela muda a realidade. E bem provavelmente muito pouca gente estaria preparado para uma mudança deste nível. Tá certo? Então é importante que a gente tenha então os 3 tipos de planejamento, pelo menos, né, para que eu possa ter planos para cada cenário quando eles acontecerem. Vou usar eles? Não, provavelmente não. Provavelmente a gente vai usar o cenário provável, né? Que é aquele que é mais comedido, que está dentro da realidade, né? Que não é nem extremo para cima e nem extremo para baixo. Mas eu tenho que ter os outros 2 planos, mesmo que eles vão ficar guardados na gaveta. Beleza? Pessoal, dúvidas? Não? Todas possíveis? Então, ó, tem um roteirinho de como a gente fazer então essa produção, né? Então ele vai estar dividido em algumas etapas, né, a construção desses cenários. Primeiro, né, a primeira etapa, identificar as premissas do modelo vigente em relação às variáveis indicadores, ou seja, identificar a tendência, para onde é que as coisas estão indo, né? Eu vou identificar as variáveis do modelo vigente, mantendo-se as premissas já levantadas, ou seja, num cenário onde as coisas se mantêm com as mesmas tendências que eu tenho, como é que ele pode ser chamado? Pessimista, otimista ou provável? Vamos lá, pessoal, de novo. Um cenário onde o modelo vigente, com as tendências que eu já identifiquei, se mantenham. Ele é otimista, ele é pessimista ou ele é provável? Otimista? Exatamente. Esse é o cenário otimista. E ele é otimista porque é uma coisa boa, é uma coisa ruim? Não. Ele é otimista porque as coisas vão se manter. É uma coisa conhecida, né? Então eu levantei aquelas premissas, aquelas informações, aquelas tendências e elas vão continuar nessa mesma tendência. Então ela é pessimista, é otimista porque é conhecida. É otimista porque ela segue a tendência que eu levantei. E aí, vamos lá, terceira e quarta etapa. Eu vou identificar as variáveis desse modelo vigente e eu vou derrubar as premissas que eu levantei. Ou seja, eu vou projetar um novo modelo exatamente o oposto do que o que está acontecendo agora. Eu vou pensar, bom, essa é a tendência, está indo para esse caminho, então vamos pensar num cenário onde as coisas se invertam completamente. O que vai acontecer nesse cenário? Né? Como é que vai estar o meu negócio? Como é que vai estar a minha empresa? Como é que vai estar o meu cliente? Como é que vão estar as minhas vendas? E o que eu tenho que fazer nesse cenário? É o cenário pessimista. Não porque é bom ou porque é ruim, mas porque é diferente. É o contrário, é o oposto da realidade que eu já conheço. E aí eu tenho que pensar, e aí, se for o oposto do que está agora? Né? O que eu tenho que fazer para conseguir me enquadrar nesse cenário? Certo? E aí, a sequência, eu vou projetar essas variáveis desse novo modelo e eu vou equilibrar essas possibilidades, nem tanto para um extremo e nem tanto para o outro. Esse vai ser o nosso cenário provável, né? Ou seja, ele vai ficar confirmando
ou rejeitando o cenário construído lá, o otimista e o pessimista. Ele vai ficar no meio termo. Né? Provavelmente é este que eu vou utilizar. O cenário provável. É aquele cenário onde não vai ter grande mudança na política, é aquele cenário onde não vai ter grande mudança na concorrência, é aquele cenário praticamente imutável, que fica exatamente como a gente já está vendo agora, né? Sem continuidade nas tendências, nem para cima e nem para baixo. Este provavelmente é o cenário que vai acontecer, é o cenário que vai de fato ser aquele do mundo real. E aí eu tenho que pensar também, e se continuar dessa mesma forma, o que eu vou fazer? Qual é a minha participação nesse cenário? Como que eu vou atuar? Por isso que ele é o cenário provável. Certo? Galera, dúvidas até agora? Então, olha lá, por isso que eu tenho que ter o plano A para o cenário provável, veja bem, o plano A é o cenário provável, que é aquele que mais chance tem de acontecer. O plano B é o cenário pessimista, que é aquele onde as coisas se invertem completamente. E o plano C é o cenário otimista, onde as coisas seguem essa tendência de forma indiscriminada, tá certo? E aí, por isso que eu falei lá no começo, mais importante do que fazer essa construção dos planos, porque construir o cenário é relativamente fácil, né? Eu vou aqui pensar em o que vai acontecer e beleza, vamos fazer o nosso plano. Se eu faço isso, se acontecer isso, eu faço aquilo, né? Plano A, plano B, plano C, está montado o plano. Mais difícil ainda é você estabelecer o material que chama de rotina sistemática de releitura, ou seja, o tempo todo estar verificando o andamento das coisas, para que eu possa saber qual cenário está se cumprindo. Eu fiz a construção do cenário A, B e C. Qual vai ser o cenário real? Vai ser o provável, vai ser o otimista ou vai ser o pessimista? E aí, dependendo do tipo de cenário que se realizar, eu vou lançar a mão de um plano diferente e eu vou precisar flexibilizar esses planos para que eu consiga adaptar ele à realidade dos cenários. Tá certo? Então não é só fazer plano. Eu posso fazer plano e sair da jogada. Mas se eu não continuar acompanhando o desenvolvimento daquele contexto, daquele cenário, não adiantou nada fazer o plano. Né? Não adiantou nada fazer o planejamento todo. Galera, tranquilo aí? E aí, já quase finalizando aqui para a gente partir para o nosso desafio, né? A gente tem, é lógico, os obstáculos, né? Para a gente poder pensar nesses planos aí. Vocês assistiram Guerra Mundial Z? Alguém assistiu esse filme? Não? Com o Brad Pitt? Acho que é com o Brad Pitt. Guerra Mundial Z. Já assisti. É um filme de zumbi. Tá? Pra quem gosta, é um filme de zumbi, é bem legal. Mas o que eu lembrei desse filme, assim, eu sou péssimo para lembrar das histórias, mas quando alguma coisa me marca ali, quando alguma frase de efeito rola, eu não esqueço. Eu lembro que teve uma cena desse filme que ele vai para Israel, né? O protagonista, que é o Brad Pitt, ele é um pesquisador, ele é um cientista que está tentando buscar o paciente zero lá da pandemia, né? Era um vírus e tal, que criou os zumbis no mundo. E ele recebeu uma notícia, uma pista de que em Israel teria uma possibilidade dele encontrar lá alguma coisa, né? Alguma informação, alguma coisa parecida. Resumindo, ele chegou em Israel e ele percebeu que no resto do mundo ninguém estava preparado para o apocalipse zumbi. Ninguém estava preparado. Os zumbis estavam matando todo mundo no meio da cidade. Nova York estava detonada, aquela coisa toda. E ele chega em Israel, tá todo mundo sossegado, todo mundo tranquilo. A cidade está toda murada, toda fechada, toda sitiada. Os zumbis lá fora e a população lá dentro, tranquila. Por quê? E aí ele conversa com uma pessoa durante essa chegada dele em Israel. Ele fala com um cara lá. E aí esse cara conta para ele uma história. Ele fala que eles são um grupo de 12 pessoas, 12 conselheiros lá do
gestor, enfim, do executivo. Olha lá, Guerra Mundial Z. E aí, quando 11 pessoas concordam que uma coisa é muito pouco provável de acontecer, como um apocalipse zumbi, o 12º homem é obrigado, mesmo não concordando, ele é obrigado a pensar num plano que ele deve pôr em prática se o oposto completo acontecer. Então, eles tinham lá, receberam alguma coisa sobre zumbi, 11 falaram, não, isso aí não tem cabimento, nunca vai acontecer, não vamos fazer nada. Ele era obrigado a bolar um plano caso os 11 estivessem errados. E ele foi o 12º homem, e ele bolou um plano para poder fechar a cidade. Israel já é uma cidade fortificada naturalmente, historicamente já tem os portões, e aí ficou fácil. Quando chegaram mesmo, a cidade já estava toda fechada. É lógico que depois da MOBO, os zumbis conseguem entrar, comem todo mundo, mas o plano dele funcionou. E era um plano totalmente improvável, né? Era um plano, neste caso, pessimista, porque era o oposto do que eles tinham imaginado. Era o oposto do que todo mundo pensou. E eu me marquei nessa história exatamente por isso, porque é necessário que haja alguém que tenha essa preocupação de pensar em mais de um plano. Porque é muito comum as pessoas se empolgarem, se envolverem com a realidade, se envolverem com o que está acontecendo agora, e elas tomam as decisões estratégicas muito contaminadas pelo que está acontecendo agora. Né? Vou comprar uma Hilux porque minha empresa está crescendo. Moleque, estou ganhando dinheiro, vou investir na bolsa o dinheiro que eu ganhei. Né? Mas aí, e se der merda? Né? E se acontecer alguma coisa? Tu tem tua reserva de emergência ou você investiu tudo na bolsa? Né? Você tem reserva de emergência ou você colocou tudo em Hilux? Então alguém tem que ser a pessoa que vai pensar no what if, né? Ou seja, e se acontecer? E se, né? E se der merda? Então alguém tem que ter. E aí eu coloco aqui nesse slide os obstáculos, né? Os maiores obstáculos para essa cultura do planejamento alternativo, né? De cenários alternativos, é porque a maioria das pessoas tem medo, né? Se assusta com aquilo que é diferente. E aí elas se enganam, né? Se auto-enganam, fazendo cenários apenas acontecendo aquilo que elas querem que aconteça. Elas não gastam tempo, não investem tempo e energia pensando no what if, sendo o 12º homem. Né? Elas vão sempre pensar naquilo que elas estão vendo, que elas estão enxergando, que elas estão acostumadas, que elas estão conhecendo. Então é sempre ou o cenário provável ou o cenário otimista. Dificilmente alguém vai estar pensando num cenário pessimista. Né? Então essa é uma das principais obstáculos, na verdade, a esse planejamento. Né? Bom, e é isso. Né? Eu acho que essas são as principais coisas que eu queria trazer para vocês, né, hoje, na construção de cenários. Eu falei para vocês que ia ser bem rápido. E aí no planejamento de cenários, né, no nosso ou seja aqui, a gente viu então que é uma ferramenta extremamente útil para gestores, para pessoas, enfim, porque ela vai te trazer maior acurácia no futuro. Ou seja, a gente conheceu o passado, a gente fez um diagnóstico legal da minha empresa por dentro, da empresa por fora, das variáveis externas, projetei o que poderia acontecer, pensei em cenários alternativos, e aí a chance de dar certo aquilo que eu projetei, ou de eu conseguir me adaptar naquilo que aconteceu, é muito maior. Beleza? Pessoal, alguma dúvida que vocês queiram colocar agora? Sobre os conteúdos anteriores que a gente viu até agora, alguma vocês queiram aprofundar? Tranquilo? Bom, então beleza. Se não tiver nenhuma dúvida, né, o que a gente vai fazer agora? Olha só, eu vou pedir para vocês então, a gente vai encerrar por aqui. Eu vou finalizar aqui a nossa aula, a nossa gravação. E vocês vão ter, se vocês quiserem, eu posso até copiar e colar aqui no Meet para ficar mais fácil, mas eu faço questão que vocês entrem na sala, tá lá no Google Classroom. Eu sei que tem gente que nunca entrou, a gente sabe, tá? Vocês vão entrar lá no Google Classroom e lá vai ter o slide dessa aula. Eu já logo em seguida vou colocar também o vídeo, se alguém tiver alguma dúvida, quiser assistir de novo.
E vocês vão ver lá um desafio, né? O desafio do planejamento estratégico. É um link do Kahoot, não sei se vocês já conhecem. O Kahoot ele é uma ferramenta de quiz, tá? Então vocês vão ter um quiz que vocês vão ter que responder, ele vai dar um tempinho para vocês responderem, vai ser bem dinâmico. O que eu quero pedir para vocês é o seguinte: tentem fazer esse desafio sem consultar, tá? Vai valer para a nossa avaliação sim, mas não a pontuação, é a participação. Então não se preocupem com nota, tá? É uma coisa importante na nossa disciplina, não se preocupem com nota, não se preocupem com a prova. A prova não me importa quase nada, né? Ela é uma ferramenta importante, ela verifica a aprendizagem, mas não é o principal. O principal é o que a gente absorve e o que a gente consegue transformar daquilo que a gente está vendo em competência. Então eu quero que vocês façam para a gente poder realmente diagnosticar como é que a gente está, tá bom? Tem lá uma certa competição, então vai ter primeiro, segundo e terceiro lugar. E aí, se vocês ficarem em primeiro, segundo e terceiro, é lógico que vai ter premiação, né? Mas isso também não é o mais importante é o aprendizado de vocês, beleza? Então entrem Professor, lá. não dá nem para pesquisar. Na segunda pergunta, segundos. Não entendi, desculpa, Alessandra. No quiz, Aham. a segunda pergunta são 18 segundos para você responder, é muito corrido. Pensa rápido, tem que pensar rápido. Você fica desesperado. Se responde, se está terminando o tempo. Não, mas a competição é assim mesmo, tem que ser rápido. Então assim, ó, tira um tempinho, tá? Não precisa fazer tudo ao mesmo tempo. Tira um tempinho para fazer quando você tiver com um tempo ali para poder ler rápido mesmo. Não é um questionário comum, é uma competição, tá bom? Beleza? Então, boa sorte para vocês. E aí a gente se vê na semana que vem. Lembrando que ele tem até semana que vem para vocês fazerem, tá? Não precisam fazer agora, mas se quer fazer agora, pode fazer, que aí é o tempo da nossa aula, né, para vocês poderem fazer. E aí eu vou usar esse resultado na aula que vem para a gente poder fazer a nossa revisão, tá certo? Lembrando que nesse quiz tem os assuntos de todas as aulas que a gente viu até agora. Não é só da aula de hoje, não. É tudo. Desde lá, dos tipos de planejamento até agora. Beleza? Beleza. Então é isso, galera. Obrigadão, boa sorte aí pra vocês, bom desafio e até semana que vem. Abração.